Vamos começar aí nosso estudo, entregando esse estudo aí para Cristo, para que Ele nos direcione aí para o melhor caminho. Então vamos. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por mais um dia, por mais um acordar. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que você está nos dando, meu Pai, pela liberdade de estar escolhendo, meu Pai, de escutar a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós sabemos, meu Pai, que em muitos países isso é proibido, isso não pode. E aqui o Senhor nos dá essa oportunidade, meu Pai, de ter acesso à Tua palavra, de ter acesso à Tua luz, de ter acesso a Ti, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha conduzir, meu Deus, esse momento, meu Pai. Sim, Espírito Santo, conduza, meu Pai, esse momento, que não seja meras palavras, que não seja apenas eu falando, Pai. Não, meu Deus, que seja o Senhor, meu Pai, verdadeiramente falando comigo, falando com a pessoa que está assistindo. Sim, Espírito Santo, nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, prepara nosso coração, prepara nossa mente, meu Pai, prepara nossa alma, para que venhamos estar com o coração fértil, com o coração aberto à palavra que vamos estar estudando aqui hoje, Pai. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Nós entregamos, Pai, esse estudo em Tuas mãos. Amém. Fale, grande Jean, bom dia. Então vamos começar, meus amigos, capítulo 15 de Provérbios. Estamos aí na metade, quase na metade do caminho. O capítulo de Provérbios, o livro de Provérbios são 31 capítulos são 31 dias de sabedoria para estar estudando aí sobre a palavra. Então vamos lá começar para essas pérolas. Capítulo 15 de Provérbios. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aqui tá bem claro, né, cara? Aquela resposta que tu dá atravessada, aquela resposta que tu dá aí atravessada para a pessoa, desperta a ira. Mas uma resposta gentil desvia essa ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui que ele está falando. Vou marcar aqui. Peraí que eu estou segurando só com a mão, porque está assim. É torto. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Já viu? Sabia que só pelo fato de estar uma câmera em um estabelecimento reduz quase que mais da metade, eu não sei estatisticamente aí o número exato, mas existe mais da metade o número de roubo. E quando tem uma tela lá na frente do estabelecimento da pessoa que mostra que essa pessoa está sendo filmada, reduz mais ainda essa quantidade de roubo. Por que eu estou falando isso? Olha que ele fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observa tanto os maus como os bons. Ou seja, ele não está dizendo assim, ó, os olhos do Senhor estão no céu, os olhos do Senhor estão em tal lugar. Não, ele está dizendo em todo o lugar. Então nós podemos estar numa caverna, cara. Nós podemos estar num banheiro, sem ninguém ver nada. Nós podemos estar no carro. Nós podemos estar em qualquer lugar, cara, em qualquer lugar. Mas os olhos do Senhor estão observando você. Os olhos do Senhor estão te observando. Está me observando. Já teve várias situações na minha vida que eu já fiz muita besteira. Que eu já falei aqui pra vocês, né? E que eu pensava, não, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo.
tá tudo certo. E passando o tempo, a casa caiu. Passando o tempo, aquilo desmoronou, porque eu pensava que ninguém realmente estava vendo, mas os olhos de Deus nunca passa despercebido. Então, já que a gente sabe que os olhos de Deus nunca passam despercebido, que os olhos de Deus estão te olhando o tempo todo, então por que não fazer as coisas corretas? Então por que não fazer as coisas que tem que fazer? Os olhos do Senhor, Ele está olhando até naquele momento lá, naquele teu momento de pressão, naquele momento lá que tu está sendo pressionado, naquele teu momento lá que Ele está em uma determinada situação que Ele está que aquela situação está te pressionando, está te segurando, para saber se tu realmente vai se desviar ou se tu vai seguir os princípios. Então os olhos do Senhor, Ele está o tempo todo nos observando, o tempo todo nos observando. Por isso que Cristo, mais lá na frente, Ele fala, olha, Ele ensina a parte da oração, né? Ele fala, olha, quando for orar, fazer a tua oração, não faça como os fariseus que vai nas praças públicas e ficar em público orando em voz alta o dia todo para mostrar que tá orando para as pessoas. Não, vai lá no teu quarto, te ajoelha, vai no teu quarto só tu e fecha a porta em secreto, e Deus, vendo que está em secreto, Ele vai te escutar a tua oração. Então isso aqui fala tudo, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observa tanto os maus como os bons. Então Deus está nos observando sempre, cara. Não só observando os bons, nem só observando os maus, mas os dois, os maus e os bons. Palavras suaves são a árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com repreensão demonstra prudência. Há tesouro na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. O que ele está falando aqui? Que há tesouro na casa do justo, né? Na casa daquela pessoa que faz o correto, na casa daquela pessoa que é sábio. Mas aí o lucro, o rendimento dos perversos causa problema, porque não é de maneira lícita que ele consegue isso, a maioria das vezes é de maneira enganosa. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Aqui a gente já falamos sobre isso, né? Ou seja, já que o sábio, o negligente, ele procura o tempo todo sabedoria, ele procura o tempo todo estar se bebendo da fonte. Então, a boca dele espalha conhecimento, ou seja, transborda o conhecimento. Agora, o coração do tolo, como é vazio, como não busca aí a palavra, não busca aí o determinado conhecimento, ele não tem nada a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Aqui veio na minha cabeça agora aqui sobre Caim e Abel, que Caim não estava com o coração voltado para Deus, realmente, né? Tanto que ele rejeitava aí o sacrifício dele. Mas de Abel ele aceitava. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele ama aquele que busca a justiça. Ou seja, aquela pessoa que realmente busca a justiça verdadeira, que busca ser justo, que busca não usar aquelas balanças desajustadas, como eu disse lá no começo. Deus ama esse tipo de pessoa. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repressão morrerá. A morte
e a destruição nada escondem do Senhor. Quanto mais o coração humano, olha aqui que ele está falando, né? Tu vê que no começo que ele fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observa tanto os maus como os bons. E aqui a morte e a destruição nada escondem do Senhor. Quanto mais o coração humano. Ou seja, então, o nosso coração, cara, é o tempo todo observando. O tempo todo está sendo observado o nosso coração. Mas anteriormente ele fala, uma determinada versículo, ele fala o seguinte: acima de tudo, guarde seu coração. Blinde seu coração. Porque Deus está te observando, cara. Deus observa a intenção do teu coração. Deus é invocado, né? Mais lá em Cristo, mais lá na frente, ele condena fortemente os fariseus. Mas vamos fazer aqui uma reflexão. Os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, eles devolviam o dízimo, ou seja, fazia tudo que estava na lei, fazia tudo que estava sendo aí recomendado na lei. Ele fazia isso. Ele orava até mais do que muitas pessoas. Ele orava, jejuava até mais do que muitas mais pessoas. Mas por que Cristo condenava aí essas pessoas? Porque a intenção do coração deles não era correta. A intenção do coração deles não estava alinhada com Cristo. Não estava batendo aí a intenção do coração deles. Então, além do fazer com a tua obra, além de fazer, o teu coração está alinhado, o nosso coração está alinhado aí junto com Cristo. Está alinhado aí no mesmo propósito. Porque ele fala aqui, né? Deus observa o coração. O zombador odeia ser repreendido. Por isso se afasta dos sábios. Isso aqui é fato também, né, cara? Ou seja, aquela pessoa que não gosta de disciplina, ela odeia ser repreendido. E ela vai sofrer as consequências, né, cara? Porque o caminho do perverso não é deixado pelo Senhor. Quem abandona o caminho correto sofrerá a disciplina severa. E ela acaba se afastando. Pô, esse cara é chato, você vive falando, né? O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Ou seja, quando o coração aqui, nosso coração está satisfeito, está contente, ele até resplandece no nosso rosto, né? Mas o coração triste, além de resplandecer no nosso rosto, ele abate até o espírito. Por isso que anteriormente ele fala: guarde seu coração, guarde seu coração. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de sensatez. Ou seja, o sábio, ele tem essa fome, que é uma fome, o cara tá querendo comer o tempo todo. Caramba, cara, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa, e o cara vai e procura. O sábio é a mesma coisa, eu quero ter o conhecimento. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Olha isso aqui, né? Mas para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Olha isso aqui, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo aflita, ingrata, aquela pessoa que fica o tempo todo com o coração aí entristecido, todos os dias dela são difíceis para ela, todos os dias. Mas para aquele coração que está protegido, aquele coração aí alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Aqui ele não está condenando aqui a riqueza, viu? Mas ele está falando o seguinte: o que é a verdura? A verdura a verdura quase não satisfaz, né? Se o cara for comer só verdura. Ele está falando: um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor da carne saborosa. Ou seja, é mais vantagem às vezes ter aquela pessoa que está do nosso lado sempre, do que aquela pessoa que você não gosta, né? Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão.
O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Ou seja, o preguiçoso, ele é parado por várias dificuldades, por causa que ele é preguiçoso. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. Olha isso aqui. O filho sensato alegra seu pai, e o filho tolo despreza sua mãe. Ou seja, o que ele está falando aqui? Aquele que é tolo, ele despreza sua mãe. Aqui tem aqui ele não está falando, olha, se sua mãe for boa, não despreze ela. Se sua mãe for tal coisa, ele não está falando isso, ele está falando da mãe. Independente se o que ela fez, o que ela não fez, ele está falando aqui para não desprezar sua mãe, para não sermos tolos. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Ou seja, aquela coisa aí que é insensata, deixa aquela alegria para aquele cara que não está nem aí para a vida dele. Mas de uma hora por outra ele vai colher aquilo. Ele vai colher a morte e a destruição. Mas para aquele que tem realmente, que está firme e forte, aquele que tem bom senso, ele vai permanecer no caminho. Olha isso aqui. Planos fracasso onde não há conselho, mas tem êxito quando há muito conselheiros. Ou seja, o que ele está falando aqui? Anteriormente ele fala, o orgulho leva à desgraça, mas a humildade te leva à honra. Então, uma pessoa orgulhosa, ela não vai buscar conselho. Uma pessoa orgulhosa, ela jamais vai pegar o conselho de alguém. Mas o que ele está falando aqui, ó? Que aquele que tem muitos conselheiros, ele vai ter êxito no plano dele. Então, buscar conselho dos amigos é importante, cara. Buscar determinado conselho dos amigos é muito importante. É muito importante você ter aí alguns amigos, mas amigos de verdade mesmo, para você estar buscando conselho, ou amigo, ou pastor. Porque existem determinadas situações que a gente pensa que está certo, pensa que o nosso agir vai ser o correto, e quando a gente busca esse conselho, a gente vê que não é aquilo que a gente pensava. Aconteceu uma determinada situação quando eu tinha uma empresa de limpeza, que deu um problema no móvel de uma pessoa, mas foi por uma fatalidade lá, e eu falei que ia pagar, falei que tinha arcar tudinho. E em um determinado momento essa cliente, essa moça, ela acabou que me xingando, falando que várias coisas aí que eu era o 71, que eu não sei o que e tal, que eu tava com má intenção com ela e tal. E aquilo me chateou muito, da maneira como ela falou. E eu queria... E aquilo foi pra mim a gota d'água, né? Porque ela já é uma mulher muito... Ela era na época uma mulher muito ignorante, não sei agora. Muito difícil de lidar. E aquilo foi pra mim a gota d'água. E eu falei pra mim, não, agora ela vai... Eu não vou pagar nada dela aqui não, vou tirar pra justiça. Deixa ela pra justiça, eu vou mostrar aqui os prints que ela mandou, essas desaforagens que ela fez comigo e tal, deixa pra justiça. E eu estava determinado a fazer isso. E eu fui buscar conselho com duas pessoas aí que eu sempre conversava muito, que são pessoas que eu considero realmente parceiro, realmente, né? Que estão no caminho de Cristo, estão no caminho temente a Cristo, e que tinha essa certa liberdade de falar várias coisas com eles. Eu busquei o conselho de um, busquei o conselho de outro. E um falou o seguinte, ele falou, Jairo, tu é isso que essa pessoa está falando? Eu falei, não, claro que não. Tem certeza? Claro. Tá maluco? Tá desconfiando de mim? Claro que eu tenho certeza. Pois é, então por que tu tá assim aflito? Tu tá triste assim? Aí, pois é, porque da maneira como ela falou tal, eu fiquei chateado. Ele, pois é, cara, tu não é isso, então fica em paz. Faz aí, não vai pra esse negócio de justiça, faz logo o que tem que fazer mesmo. Paga logo, já se livra disso, faz logo o que tem que fazer e tal. Mesmo ela te xingando, tu já fica... E aquilo foi muito importante pra mim, cara.
aquele conselho naquele determinada situação. Na minha cabeça, o correto era eu, não, tenho que fazer isso aqui e tal, porque isso que ela fez foi um desaforo que ela fez comigo e tal, eu não aceito isso. Ou seja, se eu não tivesse recebido aquele conselho, talvez estaria até agora aí nessa briga. Então foi melhor ter feito aquilo. Mas por quê? Porque eu fui lá e busquei esse conselho. Então se cerque de conselheiros, de pessoas realmente que você vê que tem integridade, pessoas que você vê que levam o caminho reto, de pessoas que você vê que realmente tem uma certa sabedoria, que tem um nível ou igual, no mínimo igual ou maior do que você. Não só financeiro, claro que não, mas o nível espiritual, você vê que essa pessoa realmente é verdadeira, então busca conselho, que isso aí vai te ajudar a vencer guerra, te ajudar a vencer várias situações. Todos se alegram quando dão resposta apropriada. Como é bom dizer coisa certa na hora certa. Quantas vezes aí numa determinada conversa, numa determinada discussão, sei lá, alguma coisa assim, a gente consegue dar uma resposta apropriada, né? Dizer uma coisa certa. E às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não acha a palavra, não acha o correto. Mas lá na frente, a gente fala assim, caramba, me ter falado aquilo para aquela pessoa. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos. Tá ali aqui, ó. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O que ele está falando aqui, né? Lá ele falando que o orgulho leva a desgraça. E aqui ele está falando, o Senhor derruba a casa dos orgulhosos. O que é orgulhoso? Aquela pessoa que não busca conselho, aquela pessoa que é cheia de si, que tem um ego inflamado, que é soberba. Ela jamais busca conselho. Mas protege a propriedade da viúva. O que é a viúva? A viúva, ela está desamparada, ela está... Então, a maioria quando a pessoa fica viúva, das mulheres, né? Ela está numa situação assim de submissão, está numa situação assim de procura, de caramba, meu marido foi embora e eu tô desamparada. E nesse desamparo ela acaba aqui virando essa humildade. Então, aqui ele protege a vida, protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. Aqui ele não está falando de ambição. Existe a ambição e existe a cobiça. Qual a diferença de um para o outro? Ambição é aquilo que tu querer mais. Eu tô com uma meta de emagrecer. Eu tô com uma meta aí de ganhar um valor a mais para dar o melhor para minha família. Isso é uma ambição saudável. O que é a cobiça? A cobiça é aquilo que é só para si. A cobiça é quando tu pensa só no teu umbigo, só para ti. Não, eu vou fazer isso porque é para mim, é para mim, é para mim. Ou seja, traz aflição para toda a família. Agora, quando tu tem uma ambição saudável, que é pro conjunto todo, aquilo vai transbordar para tua família. Mas quem odeia suborno viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. Tá vendo aqui, ó? Aquela pessoa que é sábia, justa, antes de ela falar besteira, ela pensa bem. Ela pensa. A boca do perverso transborda de palavras maldosas. Tá aqui, ó. Aquela pessoa que é justa, antes de ela falar, ela pensa, para não falar besteira. Mas o perverso não tá nem aí. Ele fala pela boca. Ele fala muita besteira, não tá nem aí, fala o que vier na cabeça dele e vai falando. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações do justo. Ou seja, o perverso ele tenta buscar aí o Senhor, mas não acha, porque tipo assim, ele está longe dos caminhos do Senhor. Então Deus não vai escutar ele, cara. Ele não escuta o coração. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Tá vendo que ele está falando aqui, ó? Ou seja, o que é a crítica construtiva? É aquela crítica que te confronta. É aquela crítica que faz tu melhorar. Ou seja, quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Ou seja, é o que ele está falando aqui, né? Que os sábios, ele passa essa crítica construtiva.
Ou seja, aí ele fica tranquilo entre eles, porque ele está recebendo essa crítica. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repressão adquire entendimentos. Ou seja, aquela pessoa que ela é humilde e realmente escuta a repreensão, escuta aí o confronto, ela acaba que ficando mais sábia, acaba ficando mais entendimento. E aqui ele finaliza, né, com a chave de ouro que ele fala desde o início, desde o primeiro capítulo. O temor do Senhor ensina na sabedoria, e a humildade precede a honra. Aqui ele finaliza aqui esse capítulo com chave de ouro, né? Ou seja, nós só conseguimos realmente aí encontrar essa verdadeira sabedoria tendo esse temor com o Senhor. Ou seja, quando a gente vai buscando esse temor, o que acontece? Quando a gente busca esse temor, caramba, cara, Deus está me vendo. Será que Deus está se agradando dessa atitude que eu estou tomando? E tu pensa, e tu começa a pensar isso, e tu começa a pensar, cara, acho que não vai se agradar com essa atitude. Então tu começa a tomar ações corretas, começa a fazer coisas corretas, começa quando tu sabe que Deus está te observando, que a gente falou lá, né? Deus observa tanto os maus como os bons. Então, como tu sabe que Deus está te observando, tu vai ser mais cauteloso na hora de tu fazer determinada ação. E por tu ser mais cauteloso, tu vai ver, tu não vai pisar aqui, pô, não vou pisar aqui, cara, porque aqui, né, nesse caminho aqui, eu vou pra cá reto. Não vou me desviar, eu vou pra cá, pra reto. Então, o temor do Senhor, quando nós temos esse temor, a gente acaba ficando mais prudente. E por ficar mais prudente, a gente acaba ficando mais sábio. Ou seja, quando a gente vê... Aqui ele fala também muito do falar, né? O tolo, ele fala besteira. O tolo, ele fala... Tá pensando, ele tá balbuciando isso. Falando aí essas palavras. E a pessoa que ela... E a pessoa a pessoa sábia, antes de ela falar, ela pensa, caramba, cara, esse aqui que eu vou falar vai edificar o próximo ou não? Vai edificar aí o meu amigo ou não? Lá em Tiago, mais lá na frente, são 5 capítulos. Aconselho você ler 5 capítulos rapidamente. Ele fala o seguinte, ele fala que o navio, ele é um navio gigante controlado pelo leme. Ele faz direcionar todo o navio. Assim também é a nossa língua. Ou seja, toma muito cuidado com o que você fala. Porque a tua boca pode trazer vida ou morte. E lá também Tiago ele fala o seguinte, que pode um mar ser água doce, pode o mar ser água salgada ao mesmo tempo? Aí ele fala não. Assim também é a nossa boca. Ou seja, ou tua boca ela traz bênção, ou ela vai trazer maldição. Aí tu escolhe. Do que vai ser da tua boca? Pô, minha boca ela é uma boca de bênção, uma boca de profecia, uma boca que abençoa aí a pessoa. Outra boca é aquela pessoa que fala mal dos outros. Outra boca é aquela pessoa que fala besteira, aquela pessoa que amaldiçoa o teu irmão. Ou seja, tu tem essa escolha aí. Ou tu vai falar bem, ou tu vai falar mal. Perdão. Ou a tua boca vai sair bênção, ou a tua boca vai sair desgraça. Aí a gente escolhe. Por isso que ele fala aqui, né? Que o coração do justo pensa bem antes de falar. Porque ele sabe que a palavra tem muito poder. A nossa boca tem muito poder. Então tomar muito cuidado aí com quem te fala. Às vezes a gente fala, pô, esse cara não faz nada de bom. Esse cara não presta. Beleza. Isso vai acontecer na tua vida. Quantas vezes a gente já falou besteira aí para nossos filhos, amaldiçoando ele, né? Ô, tu não sabe fazer nada, mano. Nada tu sabe fazer. E a gente acaba amaldiçoando aí os nossos filhos. Nossa filha, nosso filho. Então, em vez de você ir, antes de você falar, pensa se a palavra da tua boca que tu vai falar vai ser benção, vai ser uma benção, vai ser algo que vai edificar aí a pessoa que está escutando, ou algo que vai trazer desgraça para essa pessoa. Beleza, meus irmãos? Esse aí foi o capítulo 15
do livro de Provérbios. Estamos quase na metade do caminho. São 31 capítulos. E são só sabedoria, cara, só pérola. E é muito importante você estar firme e forte nessa jornada aí com a gente. Essa jornada não é só sua, é minha. E eu estou totalmente compromissado aí para estar todos os dias, de segunda a sexta, às 5h30, fazendo esse estudo até o final. A minha filha estava internada, graças a Deus está em casa, já estamos em casa, graças a Deus. E mesmo no hospital lá, fazendo, procurando, porque eu sei que isso aí não é relevante, né? Quando tu te compromete com algo aí divino, algo aí do reino, não vai ficar assim, não vai ser assim mil maravilha. Vai ter os levantes, cara, vai ter os levantes que vai querer te derrubar, vai querer te dar sono, vai querer situação para te dormir tarde, são várias situações que acontecem. Então eu queria esse compromisso seu aí de você estar comprometido, realmente estar participando aí todos os dias, de segunda a sexta, às 5h30, para estar adquirindo essa sabedoria, essa verdadeira sabedoria. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe sua vida grandiosamente. Eu declaro aí bênção sem medida na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu lar. Que você seja uma pessoa muito próspera em tudo, todas as áreas, principalmente na área espiritual. Você ser próspero aí no amor de Cristo, ser próspero aí na presença de Cristo, ser próspero aí no teu agir, no teu falar com teu irmão, ser próspero na tua casa, com a tua esposa, com teus filhos, com tuas filhas, com teus pais, com teu relacionamento, ser próspero na tua saúde, ser próspero nas tuas finanças, porque a prosperidade é de Deus, a prosperidade de Deus. Então vamos orar, meus irmãos, aí para entregar aí o nosso dia para Cristo, entregar o nosso dia. Estamos aí bem protegidos aí no caminho de Cristo. E aproveitando também, meus irmãos, eu tenho uma listagem aqui. A minha filha, quando ela estava, como eu disse, estava internada, cara, e foi uma corrente de oração muito forte, uma corrente de oração sobrenatural. Várias pessoas orando por ela, várias pessoas mesmo, pastor, achei até incrível o pastor lá com ela, devido à demanda dele. E aí no grupo do GC, a minha filha, ela é missionária, e ela colocou lá nas igrejas que ela faz, e o sogro dela também é pastor, e colocou várias igrejas orando por ela, e foi uma coisa assim sobrenatural, uma coisa realmente de Deus. E eu queria também estar orando aqui pelas pessoas que estão lá ainda, pelos coleguinhas dela que estão lá no mesmo andar, que alguns não tem nem previsão de alta, outros chegaram antes. E eu quero estar orando, fazendo essa oração junto aí com você, pra gente estar orando por eles. Beleza? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento, meu Pai. Nós sabemos, Pai, que nada é por acaso, Deus. Sim, meu Deus, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então, meu Deus e meu Pai, se essa pessoa está aqui vendo esse momento, meu Pai, porque foi o Senhor, meu Pai, que escolheu esse momento para ela estar recebendo essa palavra, Pai. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo, meu Pai, pela tua bondade. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Sim, meu Deus, porque se o Senhor for olhar para nossas obras, nós não merecemos nada, Deus. Mas o Senhor, meu Pai, dá graças. O Senhor, meu Pai, superabunda, meu Pai, aí a tua graça, a tua misericórdia. Nós te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, nosso coração. Abençoar, meu Pai, as intenções do nosso coração, meu Pai. Sim, meu Deus, o Senhor fala para proteger o nosso coração, meu Pai, então proteja o nosso coração do mal. Proteja o nosso coração, meu Pai, ao falar, ao ouvir, meu Pai. Proteja o nosso coração, meu Deus e meu Pai, de tudo aquilo, meu Pai, que não te agrada. Que nosso coração, meu Pai, tenha alinhado com o teu coração, Espírito Santo, com a tua vontade. Meu Deus, toma conta de nós, meu Pai. Meu Pai, proteja, meu Pai, a nossa família. Proteja, meu Pai, a nossa casa. Proteja, Senhor Jesus, o nosso lar. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos conduzir para o melhor caminho sempre, Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, eu quero orar aqui agora, meu Pai, pelas as pessoas que estão lá no hospital, meu Pai, nesse momento, e que ainda não tem previsão de alta, alguns já têm previsão de alta, mas que o Senhor venha, meu Pai, tocar nessas pessoas, meu Pai, tocar nessas crianças, nos pais dela, meu Pai, que o Senhor venha visitar ela agora, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoe, meu Pai, o Samuel, a Heloísa, a Juliane, Espírito Santo. Abençoe o Arley, o Daniel, a Giovana, a Maria Luísa, o João Gabriel.
Abençoe, Pai, a Juliana, o João Pedro, o Cauã, o Dimitri, o Pedro, o Antônio. Sim, meu Deus, abençoe essas crianças, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, transbordar o Teu amor. Que venha ter cura, meu Pai, nesse local. Venha ter cura, meu Pai, em cada uma dessas pessoas, meu Pai. E que o Teu nome venha a ser glorificado, Deus. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro aqui também, meu Pai, pela saúde de cada um que está aqui nesse momento. De cada um que está assistindo esse vídeo. De cada um, meu Pai, que representa a sua família. Abençoe, meu Pai. Toque na família dessas pessoas. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo. Abençoe nosso dia, abençoe nosso lar, abençoe nossa casa. É o que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, nossa vida em Tuas mãos. Te agradecemos. E aquele que crê, diga amém. Beleza, meus irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Valeu, um abraço.